Hello, pessoal do novo ano. Pessoal, como nós ainda, digamos assim, não fechamos esse assunto, né, que é a questão da Guerra Fria, né, e depois eu até vou ver uma aula, né, sobre o fim dela, os desdobramentos, né, que foi acontecer com o país A, com o país B, com o país C, enfim. Certo? Então, já que nós estamos aqui, vamos embora para mais um momento da Guerra Fria que foi, digamos, circundada ou, nosso linguajar nordestino, arrodeada, né, por vários conflitos que dizem respeito a esse momento da humanidade. E, diga-se de passagem, um dos mais cruciais da humanidade, certo? Que foi a Guerra Fria, tá? Então, no caso, como minha letra está maravilhosa, né, nós vamos falar da Revolução Cubana, certo? Então, minha letra continua horrível, mas só para eu me orientar ali, certo? Vejam só, primeiramente, certo? Vou logo dizendo aqui que, né, a compliquei aqui no caso, né, como em muitos momentos da Guerra Fria, é quem é que vai guiar o barco, quem é que vai controlar as coisas aqui, o porquê, o pra quê e o pra quem. Certo? O que é que eu estou querendo dizer? Porque existiam muitos interesses internos e externos. O primeiro, de quem estava no governo e foi tirado por um golpe, certo? Quem veio administrar. E, logicamente, tinha ideias contrárias a algumas pessoas de dentro do seu próprio país. E, como é que se diz, né? A troco de ganhar mais, os caras, de uma certa forma, entregaram, né, muito de seu país a os Estados Unidos naquele momento, certo? Então, isso vem como é que eu vou dizer? A você ver o seguinte, certo? Muitas vezes você tira um cara ruim por um cara pior e algumas vezes você bota outro cara muito pior. Aí você, professor, mas isso diverge? Qual é a diferença aí? O outro, qual era o sistema do outro? Seguinte, certo? Cada um vem com sua própria ideia e seu próprio sistema para chegar e colocar em prática. Então, muitas vezes o povo tem mais a perder do que a ganhar. Certo? Vê só, esse negocinho todinho aconteceu aí em 1959. Certo? Ou seja, no contexto da Guerra Fria, que fique bem claro. Certo? A ilha caribenha, que fica na América Central, chamada Cuba. Tá certo? Então, encabeçou um movimento revolucionário guerrilheiro, certo? E que, no caso, se encontravam num lugarzinho lá, escondidinho, chamado Sierra Maestra. Daqui a pouco eu vou falar, certo? Bom, quem é que vão dar nome aos cabeças da coisa? Como dizem por aí, vamos dar nome aos bois, né? A quem manda na galera, tá certo? Primeiramente, nós temos Fidel Castro, né, que batia de frente, que não concordava com o governo pré-estabelecido, certo? Nós temos Raul Castro, que era irmão de Fidel. Nós temos Che Guevara, ou Ernesto Che Guevara, argentino. E Camilo Cienfuegos, certo? Cubano também, tá? Então, Cuba era uma colônia da Espanha, né? Vamos voltar lá atrás para a gente fazer desde o início. E teve sua independência meio que tardia, certo? Já em 1848, com a ajuda dos Estados Unidos, ele conseguiu sua independência. Mas, logicamente, que isso não ia vir de grátis, de graça. Vocês sabem, né? Que os Estados Unidos é aquele negócio. Ó, vou te ajudar, mas tu já sabe, né? Ó, né? Tem umas empresas minhas, certo? Qualquer coisa, eu te empresto dinheiro, que a gente é amigo. Então, vamos lá. Então, com essa ajuda, certo?
vem o domínio da economia sobre a ilha. Acaba virando um quintal dos Estados Unidos. Pois é. Daí foi criada a emenda Platt, que foi anexada à Constituição cubana, dando o direito a eles de intervirem na ilha. Ou seja, nós temos negócios lá, mas caso alguma coisa venha a atrapalhar nossos negócios cá, que nós temos com lá, nós vamos intervir. Vamos sentar a pua. Certo? Lembram? Lá atrás, quem não lembra, dá uma olhadazinha. Lá atrás, dependência dos Estados Unidos, etc, etc, etc. E vê lá o que era o Big Stick. O grande porrete. Dá uma olhada lá. Então, o que é que sucede? Muitas empresas americanas dominavam a economia em Cuba. Quem nesse momento governava era Fulgêncio Batista, ditador militar que, chegando ao poder com um golpe militar em 1952, priorizando os interesses americanos, logicamente, porque ele ia ganhar, o partido dele ia ganhar, os militares dele iam ganhar, certo? Então, em 1953, houve um ataque ao quartel de Moncada. Foi um fracasso. O quartel de Moncada foi um fracasso. Todo mundo foi preso. Não, isso não é novidade, né? Então, Fidel e Raul Castro, né, que protagonizaram esta invasão, eles foram condenados a 15 anos de chilindró, xadrez, jaula. Entenderam? Mas cumpriram 2 anos. Então, eles são exilados lá para as bandas del México, né? Ou se exilam lá no México, onde criam um movimento 26 de julho, referente ao ataque ao forte de Moncada, certo? Então, peraí, deixa eu pegar minha fila aqui, para não me perder. Para não começar falando de tijolo e terminar falando de pirão. Bom, então, seguinte, Fidel Castro, certo? Chega, no caso, eles conseguem vencer Fulgêncio Batista, e nesse meio campo aí, Fidel Castro, ele é nomeado e empossado como primeiro-ministro, que, digamos assim, é só um termozinho, uma diferençazinha para presidente, certo? Então, chegando lá, então ele começa várias reformas, certo? Ou seja, começa a reforma agrária, estatização de empresas, entre outras reformas, certo? No caso, na política, a gente pode dizer que os Estados Unidos não gostaram muito dessa história, não. E acabaram rompendo relações com Cuba. É isso aí. Certo? Ou seja, por conta que as ações do governo Castro, né, a gente pode perceber que era uma declaração direta de a gente não quer conversa, você fica para lá, a gente fica para cá. Beleza? Então, o que acontece? Acontece uma tentativa de pessoas contrárias ao governo de Fidel Castro, tanto de dentro quanto de fora, à Baía dos Porcos, em 1961. Essa invasão foi um fracasso, certo? Uma investida dos Estados Unidos para tentar derrubar o governo. Inclusive foi no governo de John Kennedy. Aquele presidente lá, depois dá uma olhadinha, governo, certo, de John Kennedy, certo? Vai lá no Gruggs e procura lá, que infelizmente ela acabou sendo assassinada um tempo depois, certo? Mas você diz, professor, sim, e aí? E aí que é aquele negócio, né? Muitas vezes uma ação, né, requer uma reação. Então o que acontece? Cuba se aproxima da União Soviética, inimigo declarado dos Estados Unidos. E agora? E protagonizaram um dos momentos mais tensos da humanité.
Não sei se vocês lembram, mas lá atrás eu falei, né, que quando eu era guri, eu morria de medo de morrer torrado num ataque nuclear. Né? E esse foi um dos momentos mais tensos. Por quê? Porque Cuba, como entrou em contato com os Estados, perdão, com a União Soviética, então foi instalado mísseis apontados para os Estados Unidos em 1962, que inclusive foi chamado né, a crise dos mísseis, ou a crise de outubro, ou os 13 dias. Né? Acho que foram os 13 dias mais tensos de todos os tempos, certo? Então, continuando. Bom, inclusive eu queria deixar um parênteses aqui, certo? Que disse o ilustríssimo, que não está infelizmente mais entre nós, Eric Robesbal, que Fidel, né, perdeu porque o regime dele era fraco, certo? Não tinha um apoio real, a não ser o motivo a não ser motivado pela conveniência e o interesse próprio, certo, pessoal? E desde já, como eu sempre digo a vocês, que para que vocês entendam esse contexto todo aí, certo? Logicamente você pode pensar, eita professor, mas foram só militares ou paramilitares que entraram em conflito nessa guerra? Não. Fidel e os demais, eles receberam apoio do povo, apoio inclusive da população das cidades, que aquele governo, digamos, a princípio, politicamente, né, politicamente, eu acho que até economicamente, não era favorável para Cuba. Porque aquele negócio, cara, se tu bota uma fábrica num canto e você não investe nesse lugar, todo o dinheiro que aquela determinada empresa, né, ou conglomerado pega, ele manda para a capital. Então, ou seja, praticamente a gente está voltando para o tempo da colônia. Então, daí a questão dos cubanos não apoiarem aquela situação, certo? E, inclusive muitas vezes, né, o parceiro dele, no caso Che Guevara, muitas vezes ele até era mais afoito do que Fidel Castro. Muitas vezes ele queria espalhar a revolução pela América Latina, né, dentro dos moldes cubanos e tudo mais, ou mesmo soviéticos e tudo mais, e Fidel, calma. Tanto é que aconteceu dele, né, fora de Cuba, ele ter sido preso e acabar sendo assassinado. Depois eu vou falar a respeito disso. Bom, outro ponto que eu quero deixar bem claro também é a questão também que eu disse logo no início, né? De muitas vezes você trocar um regime que era ruim, né, por um pior e depois por outro desmantelado. Porque a questão aqui não é se deu certo, se não deu certo, se está dando certo, porque até hoje Cuba é isolada, por conta que os Estados Unidos eles decretaram um embargo econômico a Cuba, ninguém vende a Cuba, ninguém negocia com Cuba, eles não vendem a Cuba, não negociam com Cuba nem nada, Cuba é atrasada pra caramba, certo? Mas é aquele negócio. Tem outros fatores, depois eu vou comentar a respeito, senão fica muito longo. Então, a questão da implantação do socialismo, o comunismo, certo? Um dos problemas é esse, que muitas vezes mais atrasa do que faz a coisa andar. Por conta que essa luta contra o capitalismo, ou seja, certo? A luta contra o lucro exacerbado, contra a exploração e tudo mais, mas que mais acaba, como é que se diz, atrasando, minimizando o crescimento da população, do que mesmo ajudando-os a ascender socialmente, certo? Muitas das vezes as ideias são boas, mas na prática elas mudam.
Então, infelizmente, muitas vezes você acaba trocando uma ditadura por outra, certo? Pessoal, tem mais, daqui a pouco tem mais, ainda tem algumas coisas para a gente dar uma fuçadinha disso. Daqui a pouco, novos assuntos. Abraço, até mais!